Olá, continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Estamos no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, a cura de um leproso. Capítulo 8, versículo 1 a 4. Descendo ele, Jesus, do monte, seguiu-o uma grande multidão. Versículo 2. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O servo de um centurião. Versículo 5 até o versículo 13. Versículo 5. E quando Jesus, em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, versículo 6, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Versículo 7. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde, curarei. Versículo 8. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Versículo 9. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Versículo 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12. E os filhos do reino, os israelitas, serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Alguns judeus que não creram em Jesus serão lançados no inferno, mas nem todo Israel. Tem o Israel salvo e o Israel que não foi salvo. A cura da sogra de Pedro, versículo 14 até o 17. Versículo 14. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Versículo 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Versículo 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Este tomou sobre si as nossas enfermidades. Está lá em Isaías 53. Como seguir a Jesus? Versículo 18 a 22. E Jesus, versículo 18. E Jesus,
vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Versículo 19. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Versículo 20. E disse-lhe Jesus: As raposas têm cobiça, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Versículo 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai? Meu pai, versículo 22. Jesus, porém, lhe disse: Segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tempestade apaziguada. Versículo 23 até o versículo 27. Versículo 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Versículo 26. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e ergueu-se uma grande bonança, uma grande calma. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A cura de 2 endemoniados. Versículo 28 até o 34. Versículo 28. E estando chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Versículo 30. E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. Versículo 31. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Versículo 32. E ele lhes disse: Ide, e saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Versículo 33. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Versículo 34. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Terminamos aqui o capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Grato por você ouvir essa mensagem e que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece